Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Você que está me ouvindo em qualquer lugar, vamos dar continuidade à nossa mensagem falando sobre o dilema da vida eterna. E é muito importante você entender essa mensagem. Se você quer saber aonde você vai parar depois da morte, porque morrer, para algumas pessoas, ela pensa que vai ter a encarnação. Isso envolve as visões de várias religiões. Para algumas pessoas vai ter o purgatório e assim se vai, entende? Então vamos dar continuidade aonde eu parei, falando sobre que muitas pessoas têm apoiado na famosa expressão do ladrão da cruz, do ladrão da cruz. E vamos dar referência sobre isso. Você pegou caneta, você pegou caderno, vamos de referência. Então, note isso aí. E a referência se encontra em Marcos capítulo 15 e o verso de número 27 e 47. Estou dando aqui referência, sabe? Leia essa história onde vai falar do ladrão da cruz, o da direita e o da esquerda, onde um ficou zombando de Jesus e o outro reconheceu que Jesus não tinha nenhum pecado e assim, se você sabe a história, ele foi salvo. Falou assim: Jesus, lembra de mim quando chegar no teu reino. Lembra de mim quando chegar no teu reino. E o próprio Jesus, o seguinte ponto: até hoje mesmo você estará comigo. E aí eu vem primeiro para mim. E aí eu passo para você. Como eu sempre me digo, você é livre para acreditar no que quiser. Compreende o que estou dizendo? Aqui não é, digamos, ditadura. Aqui não é legalismo radical. Aqui não é esse tipo de coisa que você vê em outros lugares aí. Você é livre, mas sempre deixa um ponto de alerta aqui. Compreende? Eu faço igual a Bíblia diz. Não será minha responsabilidade. Eu estou lançando a palavra. Quem quiser está aí, enquanto eu estiver vivo. Entende? Então, continuando, esse ladrão foi salvo. E a grande pergunta, como eu disse, é: será que esse ladrão nunca ouviu falar de Jesus? Só um questionamento. Outra coisa, importantíssimo. Tudo que Jesus fazia, ele sempre tem um propósito ligado à vontade boa, perfeita de Deus. Romanos capítulo 2, verso 2. Tudo que Deus faz não é por acaso, tudo que Deus faz não é coincidência, é profeticamente, tem propósito nisso, entende? Então, muitas pessoas se apoiam nisso. Muitas pessoas, seja ela da igreja evangélica ou não, se apoiam nessa crendice. Mas agora deixa eu te dar uma notícia aqui. Não são minhas notícias, mas é da Bíblia. Ela diz: se você já conhece, já ouviu falar, eu, Raimundo, que estou falando nesse momento, ou qualquer outro intermediador, segundo a visão de Deus. Primeira coisa, você não está ileso ou inocente de entrar em destruição eternamente. Compreende? É claro que isso é o seu relacionamento com Deus. Eu não tenho nada a ver com o seu relacionamento com Deus. Eu não tenho nada a ver das suas práticas.
eu já tenho as minhas, sabe? Os meus dilemas, os conflitos, já tenho tudo. Você é você com Deus, entende? Compreende o que eu estou dizendo? O seu relacionamento ou não, aí é você e Deus. O que eu estou dizendo aqui é que se você conhece e sabe, a Bíblia diz que aquele que sabe, não, não está ileso, não está ileso, não está ileso, sabe? De ouvir esse próximo versículo aqui. Focaliza nisso. Pegou caneta, pegou caderno, não sei aonde você está anotando em tablet, eu não sei aonde você está ouvindo ou me vendo, mas focaliza nisso. Ou seja, você de mais idade, em qualquer lugar. Talvez você está ouvindo na igreja, talvez você está ouvindo no hospital, eu não sei. Mas focaliza no que eu estou dizendo. Como eu disse antes, se você conhece a verdade dessa palavra, se algum momento, num versículo de bombom, em qualquer sinal de Deus, você não é inocente. Num bombonzinho, em uma frasezinha, em uma frase independente, você conhece a frase, está ligada. Então, você não está ileso de ouvir essas palavras. Que diz em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Vou ler aqui para você aqui só um trecho, mas lê todo esse capítulo para você entender aonde quero chegar. Então preste atenção nisso. Que diz dessa maneira: nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós fizemos muitos milagres. Então direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que pratica iniquidade. E aqui, quando eu estava orando a Deus sobre esse assunto aqui, preste atenção nisso. Primeiro ponto é para aquelas pessoas que faz as pregações, que faz os cânticos, é que se você faz as coisas para Deus carnalmente, se você faz as coisas de Deus carnalmente e não espiritualmente, você está no sal. Deixa eu ser mais claro ainda. Eu, Raimundo, não posso fazer as coisas espirituais carnalmente. Eu tenho que ter a essência do espiritual, Raimundo, para fazer as coisas espiritual. Porque esse é o grande ponto focal desse versículo aqui. Carnais fazendo coisas espirituais. E aonde que pessoas vão se arrebentar? Uai, Deus, como assim? Mas eu fiz no teu nome. Claro, no nome de Jesus, realmente vai. Entretanto, esse é outra mensagem falando sobre isso que estou fazendo. Qual é o mais importante? O nome de Jesus ou os demônios? Mas esse é outro. Então, claramente, aqui, a Bíblia, você pode dizer assim, tem uma, digamos, controvérsia
Porque uma hora ela está dizendo, que é o próximo versículo, se eu clamar a Ele, eu vou ser salvo. Vou repetir novamente, você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade. Eu disse que nem todos que chamar o nome de Deus, nem todos que clamar, Senhor, salva-me, Senhor, eu fiz isso. Por outro lado, a Bíblia vai também dizer, basta eu invocar o nome de Deus que eu serei salvo, que eu serei liberto, serei isso, aquilo. Mas por outro lado, lembra que eu li o versículo? Nem todos tô lendo aqui, nem todos entrará no reino dos céus. E se você perceber lá, os versículos anteriores, eu disse que a vontade de Deus é que salve todos. Que salve todos. Aí eu falei, que salada é essa, meu Deus? Que salada é essa, meu Deus? Que emparafusada é essa? Você pode perguntar. Só estou fazendo uma suposição que você pode estar nisso. Uai, mas Deus fala uma coisa e outra uma assim. Aí, como é que pode? Como é que isso casa? Como é que isso casa, Raimundo? Diz que se eu clamar a Ele, que é o próximo versículo, deixa eu ler aqui o próximo versículo. Então leia em sua casa aí o que eu estou dizendo aqui. Romanos, estou citando as referências. Romanos capítulo 10, verso de número 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá compreendendo o que eu estou dizendo? E aí? E aí, Raimundo? E aí? Uma coisa que diz uma coisa, parece incoerente a palavra? Parece controverso? Parece controverso? Então, calma, vamos chegar ao final dessa história. Vamos encaixar peça por peça, para você entender e não ficar boiando e perdido. Entende? Então vamos passo a passo. A primeira coisa que você tem que entender aqui é: a vontade de Deus é absoluta. A vontade de Deus é plena. Compreende o que eu estou dizendo? Então, você só vai conseguir ter a clareza e conseguir fazer as conexões dos versículos sem essas crenças religiosas aí que você vê, sem muito parafusadas assim, mas sim com aquilo que o Espírito Santo vai te orientar a encaixar cada um. Então, o primeiro ponto é: você está na vontade de Deus? Porque é o primeiro ponto para você fazer as conexões com a palavra de Deus e o que Deus está dizendo. Entende? Eu preciso saber se eu estou na vontade de Deus. E lembre aqueles dois elementos entre erros e infidelidade. Você só vai saber se você está na vontade de Deus quando distinguir, quando ter a clareza sobre esses dois pontos que eu estou dizendo, entre o seu nível de infidelidade com o próprio Deus e o seu
nível de erros, sabe? Onde que gera um ciclo de erros e um ciclo de infidelidade. E é nesse ponto que entra o seu relacionamento com Deus. É de aperfeiçoamento ou de ruína? Estou falando muito rápido, vou falar pausadamente aqui. Entre erros e infidelidade se encontra o seu relacionamento com Deus. Assim como o próprio Davi tinha, assim como o próprio Abraão e outras pessoas e eu mesmo. Como você lida, eu não sei, porque eu não sei quem está aí com você. O que eu sei, que eu estou dizendo é que é o seu nível de relacionamento, que vai mostrar se você está se aperfeiçoando ou você está caindo em ruína diante desses dois elementos. Que, consequentemente, você aumentará mais um nível para ser feliz eternamente ou infeliz eternamente. Lembre-se que enquanto você estiver vivo nessa terra, todos nós, eu, o próprio Raimundo, somos pré-salvos, pré-aprovados. Não temos a vida eterna, e eu expliquei isso lá nos vídeos anteriores sobre isso. Não temos assim, opa, hoje eu estou salvo para sempre, como algumas doutrinas, como algumas visões mostram. Entende o que estou dizendo? Então todos nós, seja ele qual for, somos pré-aprovado ou pré-salvo. Ou, entretanto, pré-condenado, independente de qual religião ou não. E é por essa razão que precisa você entender qual é o seu tipo de relacionamento com Deus. Entre apenas conhecimentos, falei sobre isso, ou a essência do Espírito Santo. A essência do Espírito Santo, a presença de Deus. No próximo vídeo, darei continuidade à nossa 7ª mensagem, falando sobre dilema da vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida. Abraço.